Biografia. Marie-Henri Bailly nasceu na cidade de Grenoble, França, no dia 23 de janeiro de 1783. Desde criança, ele tinha uma relação complicada com seu pai, Cherubin Bailly, que era um advogado na alta corte da justiça de Grenoble, e era extremamente apegado à sua mãe, que faleceu em 1789, quando Bailly tinha 7 anos. Então, ele passou a ser criado por seu pai e sua tia. Em 1796, durante sua adolescência, ele ingressou na Escola Central de Grenoble, onde seus maiores interesses eram literatura e matemática. E sua relação com seu pai continuava conturbada. Enquanto o pai era um grande conservador, Henri ia totalmente contra seus ideais, se declarando ateu e um jacobin desde cedo, sendo jacobin uma expressão da época que significa ser liberal, ser rebelde. Durante o ano de 1799, ganhou um prêmio de matemática e viajou para Paris para ingressar na escola politécnica. Mas ele acabou ficando doente e não realizou a prova. Na verdade, ele tinha uma ambição secreta ao chegar em Paris, que era se tornar um dramaturgo de sucesso. Mas alguns parentes dele em posição elevada, os Darus, conseguiram uma nomeação para ele como segundo tenente nas forças militares francesas. Então, em 1800, ele foi enviado pelo exército para a Itália, como ajudante do general Michaldo. Acompanhou Napoleão Bonaparte em sua travessia dos Alpes para a Itália, vindo nessa época a conhecer Piemonte, Lombardia e Milão. A cultura e paisagem da Itália o encantaram. Henri logo decidiu tomar o país como pátria de escolha. Em 1802, ele volta a Paris, abandona seu posto no ministério e começa a trabalhar em obras literárias. Porém, não terminou nenhuma delas. Matriculou-se em aulas de teatro e estudou os filósofos materialistas do século XVIII, Helvétius e Cabanis. Nesse período em Paris, Henri também se apaixonou por uma atriz de segunda categoria, Mélanie Loisson. Sua carreira artística estava sendo frustrada, sua situação financeira péssima. Então, em 1806, ele retornou ao Ministério da Guerra e foi enviado como comissário militar adjunto à Alemanha, onde ele residiu em várias cidades como Brunswick e Stendal, de onde derivou seu pseudônimo. Ele subiu de cargo no exército e passou a fazer parte da equipe administrativa de Napoleão, chegando a ver Moscou pegar fogo, participando da retirada das forças francesas da Rússia e ajudando a organizar a defesa militar da província de Dauphine, na França. Até que em 1814, quando o Império Francês caiu, ele decidiu se estabelecer na Itália. Fixou residência em Milão, onde foi muito feliz e fez amizade com vários liberais revolucionários. Estudou música, artes visuais e também se apaixonou por Mathilde Dembowski, mulher que ele nunca superou. Em 1821, Henri volta para Paris, após ser perseguido pelos austríacos, aliados de Napoleão, porque o governo o acusou de apoiar o movimento independentista italiano, fazendo fugir de Milão e voltar para Paris. De 1821 a 1830, a vida social e intelectual de Stendhal em Paris foi muito ativa. Apesar dele passar por dificuldades financeiras, ele se tornou conhecido nos salões como conversador e polemista. Sua inteligência e pontos de vista não convencionais foram muito apreciados. O ano de 1830, durante o qual a Revolução de Julho trouxe o monarca constitucional Luís Felipe ao trono da França, marcou uma nova fase na vida de Stendhal. Ele foi nomeado cônsul da França no porto de Civitavecchia, nos Estados Pontifícios. Nessa pequena cidade, ele se sentia entediado, buscava distrações e inspirações na vizinha Roma, ausentando-se com frequência de seu trabalho. Ciente da idade de seus problemas de saúde, ele começou suas autobiografias. Seus nomes são Memória de um Egoísta, que foi publicado em 1892, e A Vida de Henri Brulard, publicado em 1890. Em 1836, ele entrou em licença e voltou a Paris, onde escreveu suas últimas obras. Chegou a voltar para o posto de cônsul em 1840, mas pouco tempo depois voltou para sua licença, até que em 23 de maio de 1842, aos 59 anos, Stendhal falece após sofrer um derrame. As tendências românticas de Stendhal são o culto do indivíduo superior em revolta contra a sociedade, e se analisarmos sua ideologia vemos uma representação, ainda que indireta, de si mesmo, idealizando em seus protagonistas, indicando uma subjetividade básica,
e o retrato de almas sensíveis e apaixonadas em busca da sua felicidade. Seu romantismo sempre chamou a atenção por trazer inovação e ter fortes traços do epicurismo do século XVII. Os romances de Stendhal possuíam traços históricos. Nunca se retratou apenas de obras de ficção. Ele envolvia os acontecimentos políticos da época. Principalmente por ter estado tão presente nisso na época de Napoleão, vemos isso claramente em O Vermelho e o Negro, onde o antagonismo entre o indivíduo e a sociedade é o tema central da obra. Este romance realista descreve a ordem social francesa sob a Segunda Restauração que ocorreu entre 1815 e 1830, e também em A Cartucha de Parma, onde se retrata o regime napoleônico da Itália, a Batalha de Waterloo e a ocupação austríaca de Milão. As obras de Stendhal sempre foram consideradas à frente do seu tempo, até mesmo O Vermelho e o Negro, que foi lançado no auge da Era Romântica. Já tinha alguns traços de realismo. Stendhal escrevia com um tom irônico e foi um dos primeiros autores a explorar a psicologia em seus livros. Isso aprofundava a construção de personagens, tornando a obra mais real e talvez até mais obscuros. Isso não agradou a todos na época, e Stendhal já tinha essa noção ao publicar os seus livros. Ele dizia que só poderia possivelmente fazer sucesso 50 anos depois, quando as pessoas digerissem melhor sua notoriedade e sua realidade. Stendhal confiava na autenticidade da espontaneidade e criou um estilo romântico, porém franco, que se aproximava do imediatismo da linguagem falada. Ele elaborou gradualmente uma doutrina que chamou de egoísmo ou beilismo, que significa ter vontade e glória, saber viver o dia a dia, buscar o que te traz prazer e felicidade e prezar por isso. Resumidamente, podemos dizer que para alcançar uma vida boa, precisamos de um equilíbrio. Este saldo deve ser composto por hedonismo, que é alegria, diversão e prazer, e eudemônia, que é integridade, justiça e sabedoria. Saber como obter prazer e também como entendê-lo. Assim obtemos felicidade nesse mundo, segundo Henry. Carreira. Os primeiros esforços literários de Stendhal foram biografias. As vidas de Haydn, de Mozart e de Metástase, escritas em 1815, enquanto ele residia em Milão. Escreveu também uma crítica sobre arte no A História da Pintura na Itália, e descreveu sobre as encantadas paisagens e pontos turísticos italianos em Roma, Nápoles e Florença, durante o ano de 1817. O caso de amor mal sucedido de Stendhal com Mathilde Dembowski o inspirou a escrever um tratado autobiográfico, Del Amor, de 1822, que é citada como uma de suas melhores obras. Neste livro, Stendhal faz questionamentos como: de onde surge o amor? O que transforma um sentimento de simpatia numa paixão avassaladora? O que acontece com quem é preso nesse tal fenômeno? E qual o papel do ciúme? Tudo nesse livro vai de acordo com suas experiências e reflexões extraídas do que foi vivido com Mathilde, que serviu de modelo para várias heroínas subsequentes de Stendhal. Enfim, Mathilde foi sua grande musa inspiradora. Em 1823 e 1825, ele publicou as partes 1 e 2 de Racine et Shakespeare, onde analisou Shakespeare e elogiou principalmente as obras italianizadas do próprio. Aos 44 anos, Stendhal escreveu seu primeiro romance, A Romance, que não foi bem aceito pelo público. A obra é um estudo psicológico de Octave, um hipotente que acaba se suicidando. A anomalia física de Octave é um símbolo de incapacidade do herói stendhaliano de aceitar a vida oferecida pela sociedade da Restauração. Em 1829, Stendhal decide se afastar um pouco do romantismo, ainda mais após sua primeira obra não ter sido tão bem sucedida. Então ele publica Promenade dans Reims, utilizando material excedente de seus diários de viagem anteriores e notas oferecidas por seu primo. Nesta obra, Stendhal expôs o conceito de relativismo na estética, proclamando que o conceito do belo varia de época para época e entre as culturas. Em 1831, Stendhal publica O Vermelho e o Negro, que ficcionaliza e elabora um acontecimento real que Stendhal havia lido nos autos dos processos judiciais. Na verdade, isso é uma característica da escrita de Stendhal, uma necessidade de se ancorar solidamente na realidade como ponto de partida. Tudo o que ele escreveu começa no reino dos fatos. Ele impõe suas impressões e transforma a realidade. No período entre 1831 e 1836, enquanto Henry foi cônsul,
Além de suas biografias, ele também escreveu Lucien Leuwen, um romance inacabado, porém publicado após sua morte, assim como suas biografias. Lucien Leuwen retrata a França política e socialmente corrupta de Luís Felipe. A melancolia e a calma do romance contrastam o clima de O Vermelho e o Negro. O herói, Lucien, não é motivado por paixão ou energia. Em vez de se impor ao mundo, ele parece sofrer influências de forma mais passiva, com indiferença. Parece desprezar aqueles com quem deve interagir. Ele parece exemplificar a sede de Stendhal por liberdade de restrições. E se Stendhal tivesse terminado o romance, Lucien teria acabado por se casar com seu único amor, Bathilde, inspirado em Mathilde, e provavelmente teria encontrado a felicidade. Stendhal voltou-se novamente para a biografia escrevendo La Vie de Napoléon, em 1839, onde ele incrementa a biografia de Napoleão, já que vivenciou tantos acontecimentos do mesmo. No mesmo ano, ele publicou Crônicas Italianas, qual ele escrevia desde 1837, e também Memórias de um Turista, que é uma sátira dos costumes da vida provinciana francesa. No final de 1839, em 2 meses, Stendhal improvisou sua segunda obra-prima do romance, A Cartucha de Parma. O livro retrata paixões violentas e o individualismo feroz do renascimento italiano é o que motiva os personagens. Stendhal retornou ao seu posto consular na Itália, em 1840, onde iniciou um romance, Lamiel, destinado a nunca ser concluído. Ao invés de um herói, aqui ele apresenta uma heroína, que difere ainda mais dos protagonistas anteriores de Stendhal por ser movida apenas por uma ávida curiosidade, e encontra o sucesso ao ceder à expressão da espontaneidade. Ela é a aventureira mais bem-sucedida de Stendhal, a mais primitiva de seus protagonistas em sua moralidade, saindo da classe camponesa para se tornar a rainha de Paris. A obra foi a última de Stendhal. O Vermelho e o Negro, Crônicas do século XIX, foi publicado em 1830. É um romance realista e psicológico. Possui esse nome pelo vermelho do uniforme militar francês e pelo negro do clero. A principal fonte de inspiração de Stendhal para a obra foi o caso Berthet, de 1827, julgado no tribunal de Zéré. Estava relacionado com a execução de Antoine Berthet, filho de pequenos artesãos que fazia parte do seminário católico. De saúde frágil, Berthet foi forçado a deixar o seminário. Teve dificuldades para encontrar um novo emprego, porém tornou-se tutor dos filhos da família Mitchell e também amante da Madame Mitchell, a quem teve de deixar muito depressa. Após uma nova estadia no seminário mais famoso do que o anterior, o de Grenoble, Berthet encontrou um novo lugar de tutor numa família nobre, desta vez os Cordon, onde seduz a filha do patrão, que o descobre sem demora, muito desgosto por não encontrar posição para sua grande inteligência. Berthet decide vingar-se. Entra na igreja na sua aldeia, quando o velho padre diz a missa e dá um tiro de pistola na sua antiga amante, Madame Mitchell. Seu julgamento ocorreu em dezembro de 1827, tendo sido executado em fevereiro de 1828, com 25 anos de idade. Protagonistas: Julian Sorel, o herói da história, jovem, ambicioso e belo, fanático por Napoleão, busca uma posição na alta sociedade por meio da igreja ou posições militares. Sra. Renault, esposa do prefeito, se apaixona arduamente por Julian quando ele se torna tutor e futuramente vai prejudicar Julian. Sr. Renault, prefeito de Verrières, a favor da reconstituição da monarquia. Ele é conservador, ao contrário de Julian. Mathilde de La Mole, filha do Marx, jovem e bonita que vem a se apaixonar por Julian em Paris. Juntos, eles têm um filho. Julian Sorel é o protagonista do romance. É um jovem bonito, filho de um carpinteiro bruto. Era desprezado por ele e pelos irmãos por sua fraqueza, seu físico franzino mal adaptado ao trabalho manual. Mas ele era muito inteligente. Estudou em um seminário católico, onde o bispo local o ensinou latim. Ele vive em uma pequena localidade chamada Verrières. Ali, pretende iniciar sua ascensão social como tutor dos filhos do prefeito, o Sr. de Renault, um homem contrário às ideias liberais e, portanto, partidário da restauração da monarquia. Logo, Sorel mostra seus ideais e formas de ver o mundo. É impulsivo, apaixonado e rebelde, e não está disposto a ocupar um lugar social que considera impróprio ao seu valor. Anseia ascender da classe social por meio de seu talento e educação. Por isso, admira muito a figura de Napoleão. Opta pelo sacerdócio como forma de subir socialmente. Além disso, imediatamente mostra seu apego às mulheres. Logo, Sorel começa a carreira na casa dos Renault. Desde o primeiro momento, ele e a senhora de Renault sentem-se atraídos.
É um bom preceptor e acaba bem recebido pela família e pelas crianças, já que dá ares novos à rotina familiar. No entanto, Sorel sente rancor por essa alta sociedade, mas só no plano secundário, já que quer fazer parte da mesma. Pouco a pouco, a atração entre ele e a Sra. Reynolds se torna um amor apaixonado, que Sorel pretende usar para ascender socialmente, mas no final termina sinceramente apaixonado. O adultério se consuma. Depois de vários episódios de amor turbulento com essa mulher, Sorel passa uma temporada em um seminário para completar sua formação. Ali, recebe a oferta do Marquês de La Mole, um influente político, para ser seu secretário em Paris. Julien aceita e abandona a Sra. de Reynolds. Em Paris, o protagonista desfruta de maior prestígio social, já que dispõe de um criado, tem acesso aos livros da casa, veste uma roupa melhor e ganha o beneplácito do Marquês. Mathilde, filha arrogante do Marquês, começa a se sentir atraída por Julien, já que vê nele um herói enérgico e revolucionário que pode tirá-la da apatia e do aborrecimento que dominam a vida de sua família aristocrática. Contrário aos valores liberais e revolucionários, Mathilde é desejável para Julien, já que os outros a desejam. Sua posição social o leva a aceitar o caso, mas Mathilde fica grávida, e para evitar qualquer desonra, o Marquês dá a Julien uma grande soma em dinheiro. Enobrece-o como Julien Sorel de La Vernaye e faz dele um tenente de Hussards. O Marquês também vai atrás do passado de Julien, para saber com quem sua filha está se envolvendo. Enquanto isso, os dois jovens estão totalmente apaixonados. No entanto, o orgulho de Julien e sua vontade de vencer as desigualdades sociais, bem como a natureza do amor de Mathilde, fazem com que uma série de episódios estranhos ocorram, nos quais os dois calculam os passos para chegar a seus objetivos. A investigação do Marquês chega à Sra. Reynolds. Ele pede informações sobre Sorel a ela, que logo responde com uma carta em que o descreve como um arrivista que entra em casas ricas para seduzir as mulheres e ter algum proveito disso. O Marquês, então, exige a separação de Sorel e sua filha. Enfurecido com o acontecimento, Julien retorna à sua cidade natal e, no meio da missa, invade a capela e atira na Sra. Reynolds no intuito de matá-la. Sorel é preso. Na prisão, fica sabendo que não matou a Sra. de Reynolds, apenas a feriu. Ele recebe Mathilde em uma visita. Enquanto isso, a Sra. Reynolds suplica em uma carta para que o juiz que vai julgar Sorel não o condene à morte. Julien sente cada vez mais saudade do amor tranquilo que sentia pela mulher contra quem atirou, e que perdoa o seu crime, e se sente cada vez mais distante da frieza calculista de Mathilde. Em uma conversa com a Sra. de Reynolds, quando já havia sido condenada à morte pelo juiz, confessa seu autêntico amor por ela, que ainda persiste. Apesar da concertação das duas mulheres, Julien é guilhotinado e enterrado. Dias depois, a Sra. Reynolds também morre. Crítica às influências do vermelho e o negro. Nesse livro, mantém-se como um narrador presente e opinativo, gozando com seus personagens, patenteando suas emoções e oferecendo-nos uma impressão mais profunda. Segundo Gabriel Pérez, por isso Stendhal é considerado um romancista inovador. Sua narrativa é muito marcante. Em 1954, Somerset Maugham incluiu o livro no top 10 dos melhores romances de todos os tempos. Stendhal pousa no mal dos filhos do século, que nasceram demasiado tarde para se tornar generais aos 36 anos e cedo demais para ver o fim de uma ordem social baseada na cruz e na forca à congregação e à magistratura. Afinal, Stendhal é atemporal e sempre vai trazer ensinamentos a quem lê. Influências. O livro inspirou cerca de 7 adaptações cinematográficas, sendo o mais famoso feito em 1954. É um filme dirigido por Claude Autant-Lara, tendo Gerald Philippe como Julien, Danielle Deleluc como Sra. Reynolds e Antonella Laude como Mathilde. Em 2010, a editora francesa Adonis publicou uma adaptação em história em quadrinhos em 2 volumes na coleção Les Incontournables de la littérature en Berry, roteirizada por Diane e ilustrada por Tony Fleurge. A Cartucha de Parma. Publicada no ano de 1839, a obra foi escrita em 53 dias. Alguns dizem que teve seu final apressado por conta da doença de Stendhal. Ela é frequentemente citada como um exemplo adiantado de realismo. Foi inspirada nas famílias antigas italianas e seus registros, como a família Farnese, que Stendhal teve acesso e expôs em inúmeras passagens pela Itália como cônsul.
e também por uma velha crônica italiana narrando a vida de Alexandre Farnese. A obra se passa na Itália no começo do século XIX, época de batalhas napoleônicas. Tendo como protagonistas Fabrício Del Dongo, que é o segundo filho do Marquês Del Dongo, grande admirador de Napoleão Bonaparte, jovem e chama atenção por sua beleza, vive amores e aventuras. Dina Pietraneira, cheia de Fabrício, loucamente apaixonada pelo sobrinho. Futuramente se torna duquesa Sanseverina, ajuda Fabrício a fugir da sua eventual prisão. Clélia Conte, jovem moça que encanta Fabrício por sua inocência e doçura, e acaba eventualmente se apaixonando pelo mesmo, mas por ser prometida, acaba se casando com o Marquês Crescense. Fábio Conte, general, pai de Clélia, ele quem realiza a prisão de Fabrício na cidadela de Nápoles. Conde Mosca, político, amante de Dina, dá a ela a ideia de casar com o velho duque Sanseverino, para consequentemente entrar na corte e conseguir abrigar seu sobrinho. Resumo da obra. Fabrício Del Dongo, jovem bem nascido e ingênuo, resolve para a França lutar na Batalha de Waterloo, devido ao fanatismo por Napoleão que vem de uma certa influência de sua tia, Dina Pietraneira. Isso vai totalmente contra os princípios de seu pai, que é nobre e conservador. A batalha acaba sendo a queda de Napoleão e seu exército. Fabrício acaba não voltando para casa. O pai não quer um revolucionário na família e o governo local espanca aqueles ligados à causa napoleônica. Logo, com a ajuda de mãe e da tia, que sempre faz todas as suas vontades, Fabrício se refugia em Nápoles, levando uma vida de cafajeste, sempre com amantes no meio de festas, sem se preocupar com o futuro. Mas isso muda quando Dina conhece o Conde Mosca, primeiro-ministro de Parma, e se torna sua amante. Influenciada pelo ministro, Dina contrai núpcias com o velho duque Sanseverina e passa a fazer parte da corte parmense. Logo, ela traz o sobrinho e o aconselha a seguir estudos eclesiásticos. Fabrício aceita o que lhe é proposto e não por ambição, e sim por questão de conveniência política, pois o Del Dongo já fora arcebispo em Parma e seria vantajoso para a duquesa e o conde Mosca ter Fabrício nessa posição. A duquesa Sanseverina muitas vezes se sentia apaixonada pelo sobrinho e ele, por sua vez, também confundia a imensa admiração e gratidão que sentia por sua tia com o amor carnal. Porém, após se afastar da sua tia para focar em sua carreira, acaba vendo que a suposta atração era mais uma influência da tia que queria profundamente que seu amor fosse correspondido. Bom, mesmo em meio a seus estudos religiosos, Fabrício não abre mão de seus casos amorosos, o que leva a muitas confusões, fugas precipitadas e até o uso de passaportes falsificados. Em um desses amores, uma atriz de vaudeville, Marietta Gillette, mesmo namorando, se envolve com Fabrício. Seu namorado, enciumado, se enfurece ao ponto de fazer uma emboscada na estrada para Fabrício, que acaba reagindo e matando o namorado de Marietta. Inicialmente, Fabrício foge para Bolonha, mas depois é capturado e levado de volta a Parma a comando do general Fábio Conte, que também é um político do partido contrário à duquesa Sanseverina e conde Mosca. Na cidadela, Fabrício revê a filha do general, Clélia, enquanto ela cuida de seus pássaros engaiolados. Eles se apaixonam e, depois de algum tempo, ele a convence a se comunicar com ele por meio de letras do alfabeto impressas em folhas rasgadas. Enquanto isso, Dina arquiteta um plano para tirar Fabrício da prisão, já que sua pena inicial seria ficar lá por 12 anos. De início, Fabrício não queria aceitar o plano, pois não queria ficar longe de Clélia, mas a partir do momento que sua sentença passa a ser de morte, ele aceita o plano. Até Clélia tem partes nesse plano. Dina manda ela levar vários metros de corda para que Fabrício desça pelo muro da fortaleza. Outra parte do plano que Clélia era responsável seria dopar o Fábio Conte com láudano para que ele não tentasse ir atrás de Fabrício. Ela realizou sua tarefa, porém com muito peso, já que estava dopando o próprio pai. Então promete à Virgem Maria que nunca mais verá Fabrício e fará tudo o que seu pai mandar. A fuga é bem sucedida, porém o preço é alto. Fabrício deveria ir para muito longe para não ser achado e nunca mais poderia ver Clélia. Fabrício acaba se tornando coadjutor do arcebispo de Parma e passa a ser considerado um homem muito virtuoso, porém vive extremamente feliz, já que Clélia se casa com o Marquês Crescense. Passados 14 meses, o amor entre ambos não é esquecido. Logo, eles passam a se encontrar às escuras. Assim, Clélia não o olharia, não quebrando sua promessa com a santa. O resultado desses encontros é um filho, que Fabrício quer que o reconheça como pai. Quando o menino tem 2 anos, Fabrício insiste que ele deve cuidar dele no futuro, porque se sente solitário e teme que seu próprio filho não o ame. O plano que ele e Clélia traçam é fingir a doença e a morte do filho.
e depois instalá-lo secretamente em uma grande casa próxima, onde Fabrício e Clélia poderiam visitá-lo todos os dias. Depois de alguns meses, a criança realmente morre, e Clélia também morre em seguida. Após sua morte, Fabrício se retira para Cartucho de Parma, Mosteiro Cartucho, que é uma ordem religiosa fechada da Igreja Católica, onde passa menos de um ano antes de morrer também. Gina, que casou com um conde e passou a ser Condessa Mosca, nunca deixou de amar Fabrício e morre pouco tempo depois. Críticas e influências da Cartucho de Parma. É considerado por muitos autores como um trabalho seminal. Honoré de Balzac o considerou o mais significante romance de seu tempo. André Gide o denominou o maior romance francês. Lev Tolstói sofreu grande influência da famosa abordagem de Stendhal com relação à Batalha de Waterloo, onde seu protagonista vagueia perturbando sem saber ao certo se esteve ou não presente realmente naquela batalha. O romance é considerado por muitos críticos literários como um romance análogo ao Príncipe de Maquiavel, mas se tratando da Itália do século XIX. Para Hannah Arendt, Fabrício é o ser apaixonado por excelência, tem autonomia sentimental, pois deseja por si próprio e não através do mediador. Neste tempo revolucionário, Fabrício ainda é um nobre, e contanto deve seus desejos a si próprio e tentar satisfazê-lo com uma energia total. Não dá nenhuma importância à opinião dos outros. Os maus sentimentos que abundam no romance são típicos da natureza humana, mas a dose de cinismo e hipocrisia parece demasiada. Stendhal pode ter a capacidade de revelar os desejos inauditos da natureza humana diante das convenções sociais. Porém, não assustaria nos dias de hoje. Segundo Capels, ele queria então passar o extraordinário que acabava mal, e que agora soa como o normal que acabaria bem. Paul Morand indica a apresentação de A Cartucha de Parma, integrada na edição de Le Livre de Poche, a razão para a escolha dessa cidade. Stendhal explicou numa resposta a Balzac. Ele escolheu Parma porque em 1839, este pequeno Parma era a menos perigosa entre todas as alternativas para uma ação que se desenrolava em Itália. A escolha de Parma por Stendhal é por causa do contexto político do Ducado de Parma e Palência. Parma estava então sob a regência de Marie-Louise, a segunda esposa de Napoleão I, que Stendhal apelidou de uma pobre mulher, e que volta a casar de Bourbon-Parma após a sua morte. Portanto, o ducado não constituía elemento de rivalidade entre as grandes potências e desfrutava de uma certa autonomia. Apesar de Marie-Louise ter dificuldade em manter os impulsos revolucionários que ocorriam na sua cidade, o que enfraquecia sua autoridade interna e diplomática. Stendhal visitou em várias ocasiões a cidade que ele considerava muito plana. O romance é um grande parte imaginário desde logo dos personagens, bem como pelo cenário que constata de uma cidade como uma enorme torre, o Palácio dos Farnenses. Além disso, nos anos em que a história se desenrola, Parma é regida por Marie-Louise von Habsburg-Lothringen, filha de Francisco I da Áustria e segunda esposa de Napoleão I, e não por Ernest Farnese IV, que também nunca existiu. A última titular dos franceses casou-se com o rei Filipe V no início do século XVIII. De acordo com o Parcial Geral, o final, considerado como um expediente ou até mesmo arbitrário, será um defeito da obra, que foi escrito, ou mais exatamente ditado, em apenas 7 semanas. Aos amores de Sheila e Fabrício falta realmente credibilidade. Sem dúvidas, este defeito é característico de Stendhal, que passava por dificuldades para terminar as suas obras, o que se verifica em outras obras, em O Vermelho e o Negro. No entanto, a morte do personagem principal do seu romance é expressa com uma técnica literária, oração subordinada que para muitos assinala o seu gênio. E aqui se deve uma grande parte do que é considerada a moralidade da cartucha. A maior característica da cartucha para alguns é da pura-aventura, obrienses neste romance de ação ao serviço de um ideal poético e literário. Curiosidades. A frase final, "To the Happy Few", de A Cartucha de Parma, é inspirada em Henry V, ato 6, cena 3, de Shakespeare.
Em Parma, existe um hotel chamado Mercure Parma Center Stendhal, em homenagem ao romancista. Existe uma marca de perfumes franceses chamada Stendhal. Inclusive, eles têm os perfumes Rouge e Noir de Vin, referência ao Le Rouge et le Noir, vermelho e negro. A síndrome de Stendhal, ou hiperculturemia, trata-se de uma doença psicomática que pode ocorrer com alguns indivíduos quando são expostos a muitas obras de arte de valor fora do comum. Ela leva o nome do escritor, pois ele foi o primeiro que sentiu todos os efeitos da síndrome quando visitou a Basílica de Santa Cruz, em Florença. Eu caí numa espécie de êxtase ao pensar na ideia de estar em Florença, próximo aos grandes homens cujos túmulos eu tinha visto. Absorto na contemplação da beleza sublime, cheguei ao ponto em que uma pessoa enfrenta sensações celestiais. Descreve em seu livro Roma, Nápoles e Florença. Entre os sintomas estão sudorese, palpitações, tremores, tensão emocional, ondas de calor, exaustão e, em casos mais graves, tonturas, vertigem e taquicardia, podendo chegar ao infarto. A síndrome chegou até a inspirar um filme italiano, Síndrome Mortal, de 1996.